Há 80 anos, quando foi inaugurada a Justiça do Trabalho, fundada, estabelecida, desde lá ela enfrenta basicamente críticas iguais. Ela é grande demais para sua finalidade, ela é ultrapassada, obsoleta, não acompanha os tempos modernos e ela é tendente, parcial e, portanto, incentiva o aumento da litigância no mundo do trabalho. E se é trabalho, pode chegar. Este é o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que examina hoje a dimensão da justiça do trabalho e a cooperação judiciária, tendo a alegria de, para isso, receber o professor Guilherme Ludwig, que é professor da Universidade Estadual da Bahia, juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e diretor de comunicação da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Olá, Guilherme, seja bem-vindo, muito obrigado por sua disponibilidade. A honra e a alegria é toda minha, meu caro colega Marcos, e eu inicio agradecendo, o convite, esse honroso convite à Escola Judicial, na pessoa da nossa desembargadora Ana Paola Diniz. E agradeço também o seu convite, como coordenador dessa atividade. Gostaria também de saudar o nosso público assíncrono, mas vamos lá. A justiça do trabalho não combina mesmo, Guilherme, com o mundo contemporâneo, com o mundo 4.0? Me parece que isso é uma grande falácia, Enquanto houver trabalho humano, haverá o sentido da existência de uma justiça do trabalho. Aliás, nessa discussão toda, é importante a gente rememorar algumas premissas básicas, No particular, a premissa em torno da necessidade da repartição do exercício da jurisdição, das competências. Por que existe uma justiça do trabalho? Porque existe a necessidade de uma competência especializada na matéria trabalhista, Então, houve uma opção do Constituinte, e isso remonta desde 1946, de se estabelecer essa justiça com essa expertise para discutir esses fenômenos. Então, o trabalho ele vem ao longo do tempo sofrendo transformações, iniciamos aqui no Brasil durante a Segunda Revolução Industrial, na linha fordista lá de Chaplin. A Justiça do Trabalho prossegue na Terceira Revolução Industrial, com a dispersão geográfica, a globalização, a descentralização da produção. E agora chega a quarta revolução, a Revolução 4.0, a Revolução Digital, com esse novo formato, mas, na essência, o trabalho humano está lá. E se o trabalho humano está lá, a Justiça do Trabalho deverá estar também, Portanto, ela acompanha essa evolução. Ela acompanha naturalmente essa evolução, Não à toa, nós estamos aqui no ambiente da escola judicial, que serve exatamente para essa formação permanente. E essa formação permanente parte da premissa da necessidade constante de aprimoramento dos magistrados para enfrentar esses novos desafios, Então, não há nenhum tipo de anacronismo, a meu ver. Pelo contrário, a Justiça do Trabalho vem se rejuvenescendo para estar apta a todos esses novos desafios que transitam ao lado, das formas antigas também, Nós estamos num momento de transição e estamos plenamente aptos para discutir tudo isso. Estes novos contratos de trabalho, porque a alegação passa por aí, não é? A modernização das relações de trabalho não foi acompanhada nem pela legislação, nem pela própria Justiça do Trabalho. Há mesmo formas novas de trabalho ou estes contratos novos, na verdade, são reedições disfarçadas do contrato de emprego, que é justificativa da existência do direito do trabalho? A gente tem que ver sob a perspectiva do trabalho humano, novamente. O que pode ser ajustado são formas de trabalho a partir de determinados critérios. Então, você pode só pesar em determinado ajuste uma maior subordinação, em outros uma maior autonomia, enfim, existem vários critérios que podem trazer nuances, diferenças entre os diferentes contratos, E nós estamos agora com esse espectro aí de novos tipos de contratação. Mas, na essência, enquanto houver a exploração da mão de obra por um terceiro que está se apropriando daquela energia de trabalho, a mais-valia, então continua sendo trabalho, E o trabalho subordinado, ele não precisa necessariamente estar presente ali na linha de fábrica.
Ele não precisa estar presente ali necessariamente no trabalhador que controla o robô que vai encaixar a peça na máquina. Estou falando da terceira reforma. E também pode estar configurado trabalho subordinado, a meu ver, naquele trabalho controlado por um algoritmo, que é nada mais, nada menos do que uma automatização do que seria um encarregado, né? O encarregado humano. Todas aquelas atribuições, na verdade, são automatizadas dentro das regras do algoritmo para propiciar esse controle. Um controle, inclusive, muitas vezes até mais efetivo, creio eu, né? Dos tempos de trabalho, dos tempos mortos, né? da efetiva produtividade. Então, me parece que há uma formatação realmente de novas estruturas, de novas formas de contrato, mas a essência do trabalho humano, e é isso que a gente tem que se pegar, continua ali. E a essência da subordinação, com alguns pontos díspares em relação ao modelo clássico, vai continuar também ali. Então, me parece que, respondendo objetivamente à pergunta, o trabalho humano está presente, né? Seja nas velhas formas, sejam nas novas formas de trabalho. É interessante porque, em geral, esse debate esquece de um ponto importante que você abordou, que é a alteridade, né? Enquanto o homem trabalhar por conta do outro, em razão do negócio do outro, isto será trabalho subordinado, não é? Exatamente. Mais ou menos subordinado, mas será trabalho subordinado. Exato. E aí voltamos para a forma original da contratação capitalista lá da primeira Revolução Industrial, que é o objeto da proteção do direito do trabalho, não é? Às vezes essa proteção se mostra até mais necessária na medida em que se refina o mecanismo de controle e a possibilidade de exploração também. Os aplicativos, por Exatamente. exemplo, né, que dão a impressão de não controlarem, mas que, ao fim e ao cabo, controlam mais intensamente a movimentação do trabalhador. É o empreendedor autônomo que não consegue sequer pôr o preço da tarifa pelo seu serviço. Tem toda a liberdade, menos todas, né? Não tem liberdade nenhuma. Nesse contexto, você avalia que a Justiça do Trabalho é grande demais para o país? Ela deveria se readequar? Pelo contrário, me parece que a Justiça do Trabalho ela está no mínimo necessário para exercer a sua função. E quando a gente observa dados, inclusive do relatório mais recente do CNJ de 2024, que se refere ao ano de 2023, a gente tem uma ideia clara disso aqui. Eu vou pegar só uma pesquinha aqui, né, porque eu trouxe, que eu sabia que poderia tratar desse assunto, mas nós temos aqui, na Organização da Justiça do Trabalho, um Tribunal Superior, 24 regionais, 1.585 varas, né, que corresponde a cerca de 10% das unidades judiciárias de todo o país, e essas varas estão sediadas em 610 municípios, que corresponde mais ou menos a 11% dos municípios do país. Então, é uma justiça extremamente capilarizada e, com isso, consegue, né, de uma forma muito eficiente, propiciar o acesso à justiça, né? Essa capilaridade é uma premissa fundamental para permitir o acesso à justiça, especialmente em relação à clientela dos trabalhadores, né? Que são, em boa parte, pessoas de menor poder aquisitivo e que precisam de uma justiça próxima, né? Então, me parece que essa estrutura está bem equacionada. E efetivamente, ela recebe as demandas, né? Tanto que nós temos aqui, por exemplo, volto aqui com os dados de 2023, apenas de casos novos na Justiça do Trabalho, 4,2 milhões de processos, né? Processos baixados, 4,1 milhões, correspondendo mais ou menos a em torno de 12%, né, do acervo de processo de todos os ramos juntos do Poder Judiciário. Então, é uma participação efetiva da Justiça do Trabalho dentro do sistema judicial. Me parece que não, que ela se encontra, sim, bem dimensionada nesse patamar mínimo necessário para propiciar o acesso à justiça e garantir também uma prestação jurisdicional de qualidade. E ainda há dificuldade de acesso mesmo assim, né? Minha experiência judicial se dá hoje no interior do estado da Bahia. Sim. E aí eu percebo, na minha jurisdição, há 13 ou 14 municípios e, embora sejam relativamente próximos, são distantes na prática para o trabalhador deslocar-se por transporte público, né, que tem horário inconstante, incerto. E ainda assim a gente está longe de ter uma capilarização efetiva para que todos tenham acesso à justiça. Sim, não? sim. Eu trabalhei cerca de 4 anos e meio como titular de Bom Jesus da Lapa e nós tínhamos distâncias lá de 150 quilômetros dentro da jurisdição, né?
Imagine se não tivesse toda essa capilaridade que a gente reconhece, né? E é uma justiça também, e é importante frisar, efetiva, né? Nós temos um dado aqui do critério do tempo de giro do acervo, né? Que nós temos, dentro da Justiça do Trabalho, 1 ano e 4 meses, comparado a 2 anos e 5 meses da média de todas as unidades judiciais, né? Considerando a Justiça Estadual, a Justiça Federal, né? Então nós somos uma justiça capilarizada e uma justiça que cumpre rigorosamente o princípio da duração razoável do processo. Devemos aumentar e não diminuir. Exatamente. Essa justiça toma partido, Guilherme? Ela tem decisões que acabam retroalimentando o sistema, incentivando a litigação, você acha? Me parece que não. Primeiro que a questão da eventual parcialidade da justiça é realmente, como você próprio disse, um mito, né? A justiça é imparcial, a justiça trata com equilíbrio as partes. Agora, nós lidamos com uma matéria normativa que é protetiva, que é tutelar. É a razão de ser do direito do trabalho. O direito do trabalho só existe em razão dessa necessidade de intervenção para proteger a parte mais fraca. Então, o direito material, o direito do trabalho, ele é tutelar. Mas isso não significa que a justiça do trabalho seja tendenciosa, seja parcial em relação àquela pessoa hipossuficiente. Ela trata as partes no âmbito processual com equilíbrio. E em relação à litigiosidade, é interessante mover a perspectiva. A litigiosidade, na verdade, ela é um reflexo. Ela é um reflexo do quê? De alguns fatores que não estão relacionados às decisões da Justiça do Trabalho, mas que são externos à Justiça do Trabalho, né? Então, nós podemos tratar de um eventual déficit de fiscalização, nós podemos tratar de mudanças legislativas que, às vezes, tumultuam, né, a interpretação do direito, né? Nós podemos tratar de uma ausência de cultura de prevenção de litígios, e aí a gente tem as estratégias de compliance, né? Nós podemos tratar até de uma estratégia de gestão de passivos trabalhistas pelas empresas, mas me parece que o principal ainda é o puro e simples inadimplemento pelo empregador. Por quê? Porque quando a gente analisa os relatórios do CNJ, e eu não estou me referindo só ao do ano passado, mas numa sequência de anos, né, sucessiva, a gente percebe que a matéria predominante nas ações trabalhistas é a rescisão do contrato, é o aviso prévio, é a indenização de 40% sobre o FGTS, é a multa do 477, também, né, as horas extraordinárias, ou seja, é o básico do básico. Não é algo que suscite grande controvérsia doutrinária, né, não, é porque ou se paga o que é devido ou não se paga. Então é algo muito simples. Então tende-se a concluir, né, dessa forma que o inadimplemento por parte do empregador é que efetivamente gera a litigiosidade, né? Agora, o que gera esse inadimplemento, né, aí isso é uma outra questão. Pode se justificar até por uma utilização da Justiça do Trabalho como um prolongamento do empreendimento, né? Então eu coloco para a Justiça do Trabalho as minhas dívidas para pagá-las mais devagar, né? Em vez de adimplir as rescisórias agora que eu mandei embora, eu espero a sua reclamação, a designação da audiência, enfim, pago lá sem correção monetária e sem nenhuma punição aquilo que deveria ter pago muito antes, não? Exatamente. E ainda pode acontecer uma outra, entre aspas, vantagem, né? De eventualmente o trabalhador não recorrer à justiça, né? Ou de eventualmente, dentro do processo, não conseguir provar aquilo que está alegando, né? E o ganho ainda ser maior, ou seja, não quita absolutamente nada. O Pode Chegar examinou esse tema recentemente e o número é assustador, 8% só dos trabalhadores dispensados reclamam seus direitos na justiça. Quer dizer, se for uma estratégia empresarial de não pagar, ele já ganha 92% do passivo, ele já não vai enfrentar, né? Enfrentará o risco de pagar 8%. Exatamente. Portanto, a dimensão é mais do que adequada, segundo a sua opinião. Sim, me parece que sim. Muito bem. Nós podemos voltar os olhos para outra questão que pode ajudar o andamento da justiça, que é a cooperação judicial. O que é cooperação judicial? A cooperação judicial ou a cooperação judiciária, hoje, é uma velha novidade, turbinada, né, pelo Código de Processo Civil de 2015. A cooperação judiciária sempre existiu, né? Nós tínhamos as cartas precatórias, temos, né, ainda, as cartas precatórias,
as cartas de ordem, né? Então isso era a cooperação judiciária. Mas em 2015, até talvez antes, né, diante da recomendação 38 do CNJ, que foi, de certa forma, transplantada para o Código de 2015, como eu disse, houve uma turbinagem desse modelo e com uma mudança de perspectiva muito grande, né? Então, quando chegamos no Código de Processo Civil de 2015, essa cooperação judiciária, que não se confunde necessariamente com o princípio da cooperação, né, previsto no artigo 6º, ela expande em relação aos sujeitos, né, que deixa de ser apenas uma cooperação entre os juízes de um determinado ramo, mas pode expandir para outro ramo, né, podemos tratar com entes que não estão no sistema judiciário, como a OAB, como as procuradorias do Estado. Temos também uma mudança da natureza dessa cooperação, que passa a ser um dever, né? Então não é mais uma opção, não há uma opção para o juiz de praticar a cooperação judiciária, né, quando concitado a tanto. Ele tem um dever. Claro que ele pode negar de forma fundamentada, mas é um dever, né? Nós temos uma mudança dos instrumentos de cooperação, né, que deixam de ser apenas as cartas precatórias e cartas de ordem, né, para a gente tratar até mesmo do auxílio direto, né, que é um sistema absolutamente novo e sem barreiras, sem limites em relação aos atos praticados. Nós temos mudança em relação aos modos de cooperação, que deixam de ser apenas a cooperação por delegação ou a cooperação por solicitação, e temos a cooperação por concertação, né? Que aí já partimos para uma espécie de negócio processual em torno da cooperação judiciária, e temos uma mudança fundamental também de objeto, né? Porque o objeto deixa de ser a simples comunicação, instrução, execução, e passa a ser qualquer ato do processo. Qualquer ato do processo, hoje, em princípio, né, pode ser, conforme o caso, conforme a demanda, conforme necessário para garantir a duração razoável do processo, para garantir a concretização do princípio da eficiência, pode ser ajustado, né, pelas partes. Então é uma grande revolução que o nosso Código de Processo Civil de 2015, posteriormente também, né, aliado à Resolução 350 do CNJ, traz para o ordenamento jurídico brasileiro e, em especial, para o processo. Você disse uma velha novidade, porque isto remonta a um conceito básico quase sempre esquecido, que é a jurisdição é una, né? Exatamente. Nós somos organizados em halls e vieses de competência por questões práticas, para diminuir o trabalho, para distribuir o trabalho e para especializar, mas o juiz é o juiz, né? Eu costumo me surpreender, às vezes, que escuto argumentos como juiz do trabalho, que são confissões de crime perante outros juízes, né? Como se não fosse a mesma justiça, né? o mesmo ramo de poder, né? E a cooperação acho que resgata um pouco essa realidade, não? Com certeza. A repartição de competências, como eu disse no início, ela parte de uma premissa da necessidade de funcionalidade, otimização e eficiência. Então, se essa repartição passa a ser um obstáculo à concretização dos próprios princípios que motivaram a existência dela, né, isso tem que ser superado, né? E aí a gente resgata, como você disse, essa ideia da unicidade, né, do Poder Judiciário. Dá para a gente exemplificar como é que um juiz coopera com o outro? Sim. No formato novo, né, proposto tanto no CPC de 2015 quanto a Resolução 350 do CNJ, ali é apontado um rol ilustrativo de possibilidades, dentre as quais, né, por exemplo, se ajustar a competência, veja só, se ajustar a competência para a prática de determinado ato. E há quem entenda, inclusive, que esse ajuste pode envolver competências materiais distintas, né, para a prática de um ato, como, por exemplo, ouvir uma testemunha, né, que seja relativa a um fato comum que interesse a uma diversidade de processos, ou, como fazemos aqui há muito tempo já, a central de execução, né, a reunião de processos para discutir, para deliberar, para decidir sobre diversas execuções em relação ao mesmo réu, né, a produção de prova em relação a fato comum, né, a reunião de processos para tratar de demandas em processos repetitivos, enfim, o céu é o limite, né? Nós estamos diante de um rol aberto de possibilidades, e aí o que é que
calibra isso aí? O que é que define, né, qual o tipo de ato a ser melhormente aproveitado pela cooperação judiciária? É a demanda, é a circunstância do caso concreto. Sempre com mira na otimização do processo, né, e em buscando a duração razoável do processo, evitar tempos mortos, evitar retrabalho. Então esses são os critérios, a partir daí, né, que podem ser utilizados. E podem ser atos judiciais e administrativos ou somente na esfera judicial? Me parece que sim, até porque há a previsão normativa, inclusive, da cooperação interinstitucional, né, que, como eu disse antes, que pode expandir essa espécie de cooperação, sempre pressupondo, lógico, um ente do Poder Judiciário, né, em um dos lados da cooperação, mas pode ser com a OAB, para acertar algum procedimento, né, harmonizar algum tipo de rotina, com a Procuradoria do Estado, com o Ministério Público, né, com um banco, né, e tudo isso pode ser objeto, e aí a gente vai estar dentro da seara administrativa, né, não necessariamente com um impacto direto no processo A, B ou C, mas de um modo geral para organizar rotinas, organizar procedimentos, né? Um exemplo interessante, me parece, é esse movimento que começou em Campinas, das formações de secretarias unificadas, né? Então, é uma cooperação entre juízes do Poder Judiciário Trabalhista, de varas diferentes, administrativa. Reúnem todos os servidores numa unidade só e viram uma enorme secretaria para diversos juízes, ao invés de cada vara ter a sua secretaria o apoiando. Seria um exemplo de cooperação, né, administrativa. Pode ser entendido, sim, como um exemplo de cooperação, embora tenha que ser, né, estruturado de forma que, né, prevaleça... Assusta todo mundo, eu sei, mas a ideia parte da cooperação. Parte dessa premissa, Excelente. Com certeza. Vamos examinar, então, uma outra cooperação, o dever de cooperação das partes. Esse parece que não existe, né? Embora o Código traga logo no comecinho do seu decálogo de princípios do processo civil. Qual é esse dever? Que dever tem as partes de cooperar com a justiça? O dever de cooperação, previsto no artigo 6º, né, é algo mais amplo e que diz respeito a esse direito-dever de participar ativamente do processo, né? E isso é mais condizente com um processo pautado pelas regras do Estado Democrático de Direito. Então, a parte deve colaborar com a produção da prova, deve colaborar, inclusive, com a produção da norma, né? O juiz, por outro lado, deve facultar à parte a possibilidade, né, de argumentar em relação a determinados pontos que não tenham sido até então trazidos ao processo, para que haja uma grande participação na produção da prova e também no processo decisório. E é interessante você perguntar sobre isso, porque na cooperação judiciária, eu disse aqui de diversas possibilidades de reunião de juízos para a prática de determinados atos. Até mesmo pelo princípio da cooperação, e aí eu estou tratando do artigo 6º, é necessário que, nesse caso, seja amplamente facultado a todos os interessados, né, em cada processo, participar, por exemplo, dessa produção da prova. Se nós estamos tratando de uma oitiva de testemunha comum a vários processos, é fundamental, inclusive pelo princípio da cooperação, e não apenas, mas também pelas garantias da ampla defesa e do contraditório, que todos possam estar participando daquele processo, sob pena, né, de haver aí uma nulidade. Um processo secreto, né? Um processo secreto. Isso não esbarra no direito de defesa? Não há um momento em que o direito de defesa ultrapassa o limite do dever de cooperação? Me parece que, nesse caso, aí cabe ao julgador, né, que está responsável pela cooperação, fazer essa avaliação. Porque eu disse há pouco que a cooperação judiciária agora é um dever, mas é um dever que pode, eventualmente, ser recusado pelo juiz desde que de forma fundamentada. Me parece que um dos argumentos para uma eventual negativa do juiz passa exatamente por isso. Na medida em que prejudica de uma forma incontornável o direito de defesa, um eventual ato de cooperação, aí é o momento que se para. Porque há de haver sempre uma harmonização entre os princípios, né? De um lado, a duração razoável do processo,
a eficiência, a necessidade de cooperação, mas do outro, como você bem ressaltou, a ampla defesa, o contraditório. Então isso tem que ser muito bem harmonizado para que os atos de cooperação estejam protegidos pela legalidade. Sim. Mas examine o direito de defesa, ele próprio, tem um limite que esbarra na cooperação pelo sentido inverso do que acho que você acertadamente sustentou. Há coisas que não se falam mais. Por exemplo, estabilizou-se a jurisprudência num determinado sentido. Não é parte do direito de defesa seguir litigando contra essa diretriz. Você não acha que isso está contido também no dever de cooperação? Me parece que a parte sim. deixa de ter o direito de reiterar o argumento que o tribunal já examinou. O tribunal, a estrutura judiciária já examinou, pacificou, estabilizou. A partir de agora é para cumprir, não é? Exatamente. Se nós estamos dentro de precedentes obrigatórios ou de Sim. decisões que são vinculantes e recorríveis também, né? Não há como se insistir nesse tipo de argumentação, né? E aí a gente já descamba para um outro fenômeno que pode ser configurado, inclusive, como litigância de má-fé. Sim, abuso do direito de se defender, não? Exatamente. Muito bem. Todo direito é passível de reconhecimento também do abuso do seu exercício, né? E aí não cabe. Muito obrigado, Guilherme, muito esclarecedor. Muito obrigado por sua disponibilidade. A honra e a alegria, volto a insistir, é toda minha. Muito obrigado. Muito obrigado. Este foi o Pode Chegar, podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.